Gostaríamos de pedir a todos que mantenham seus celulares no modo silencioso. Sejam todos bem-vindos ao 5º Encontro de Economia da região Sudeste. O objetivo do encontro é promover o debate sobre os rumos da economia brasileira. No atual cenário de crise e estagnação, o Corecon RJ se faz presente, convidando renomados economistas e cientistas sociais para discutir as alternativas e perspectivas para a economia brasileira. Hoje, na abertura do evento, contaremos com a presença do economista Reinaldo Gonçalves para ministrar a palestra O Brasil e a Geopolítica Mundial, com a moderação do vice-presidente do Corecon RJ e coordenador do Sindicato dos Economistas do Estado do Rio de Janeiro, economista Sidney Pascouto da Rocha. Informamos que, por motivos de força maior, o palestrante José Luiz Fiore não pôde comparecer ao evento. Amanhã, no segundo dia do evento, teremos 2 mesas de debate. No turno da manhã, às 10 horas. O tema a ser debatido é Indicadores Econômicos e Sociais do Brasil, que contará com a presença do economista Márcio Pockmann, do professor Paulo Januzzi e do diretor de pesquisas do IBGE, Roberto Olinto Ramos. No turno da tarde, às 15 horas, o tema da mesa é Política Macroeconômica para o Futuro, que contará com a presença do economista Antônio Correia de Lacerda e do economista João Antônio de Paula. Convidamos para compor a mesa de abertura o presidente do Corecon RJ, Dr. José Antônio Lutebá Soares. O vice-presidente do COFECON, Dr. Júlio Miragaia. E o presidente do Corecon Espírito Santo, Dr. Eduardo Reis. Com a palavra, o presidente do Corecon RJ. Bom, boa noite. Alô. Boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de desculpar aí da ausência do palestrante que estava sendo anunciado, porque só hoje, às 10 horas da manhã, ele nos comunicou que não poderia vir por motivo de saúde. Tem um e-mail dele aí, enfim. E, por sorte, nossa sorte, o Reinaldo Gonçalves, o nosso grande professor Reinaldo Gonçalves, estava disponível para essa palestra e justamente imbuído numa pesquisa sobre esse tema. E ele gentilmente nos aceitou esse convite, né, em cima da hora, para vir aqui fazer essa palestra. A segunda desculpa que eu devo é o seguinte: já são 7h25, a gente marcou de começar às 7 horas. Nós achamos que fosse por motivo de trânsito, alguma coisa, porque nós temos 190 lugares aqui. Temos 260 pessoas inscritas para esse evento. 260. Nós paramos de fazer a inscrição com 260 pessoas para não ter justamente problemas aqui na porta, enfim. Há um interesse muito grande, mas também uma certa desorganização da nossa parte de não ter confirmado essas presenças, né? Enfim, esse é o 5º encontro, que é feito na região Sudeste, e a nossa intenção é justamente promover o debate da situação econômica do país. E não só para os economistas, para qualquer pessoa. A gente não faz diferença, os convites não é dirigido somente ao economista, é dirigido a qualquer pessoa que queira participar, aluno, professor, profissional, enfim, a todos, nós convidamos a todos para a participação. Amanhã teremos 2 mesas importantes, gostaria de ter a participação dos senhores e dizer o seguinte: há uma tradição do nosso conselho, do nosso sindicato, de muitos anos. Nós temos uma linha desenvolvimentista.
tanto da minha gestão, como a do Pascotto, do professor João Paulo de Almeida Magalhães, mas isso é uma tradição longa, que vem do Lessa, do Carlos Lessa, lá de trás de outros, de Inácio Rangel, né, de outros economistas importantes do Rio de Janeiro. Quer dizer, nós temos essa tradição. Nosso jornal, ele reflete muito essa visão desenvolvimentista, quer dizer, nós somos críticos da política econômica dos últimos anos. A gente sempre alertou, né, que finalizado o ciclo, né, das exportações, do crescimento chinês, enfim, nós iríamos encontrar problemas, como nós estamos vendo agora. E isso está gerando uma grande crise política também, né? E nesse momento, para evitar algum tipo de confusão, quer dizer, nós somos críticos da política econômica. Agora, as nossas entidades, deixar bem claro aqui registrado, não somos a favor de nenhum tipo de solução antidemocrática para o nosso país. Nós levamos anos e anos para a normalização democrática e institucional e nós não vamos apoiar nenhum tipo de aventura que leve à desestabilização das instituições brasileiras. Acho que as instituições são fortes o suficiente para com o tempo, elas mesmo se ajeitarem e arrumarem a solução. Quer dizer, nenhum tipo de golpe, a título de qualquer título, seja paraguaio, seja hondurenho, enfim, qualquer que seja a forma, nós discordamos e vamos nos colocar contra qualquer tipo de aventura desse sentido. Porque nós sabemos que quem vai pagar o preço, primeiro pagar o preço, somos nós. Somos nós, o povo, as pessoas avançaram nas suas vidas e não vão aceitar, elas não vão aceitar nenhum tipo de retrocesso. Elas estão vivendo melhores que viviam seus pais, que viviam seus avós, e elas não vão deixar esse ciclo terminar. Então, quer dizer, a nossa obrigação é promover esses debates, informar as pessoas, enfim, para a gente informar que as instituições nossas não são tão fortes, mas são as mais fortes de toda a história republicana. Nós temos hoje um Congresso que como dizia o Luiz Guimarães, só vai ser pior do que esse o próximo. Ele sempre dizia, né? O pior do que o atual Congresso é o próximo. Mas nós temos instituições fortes, quer dizer, a justiça, com todos os problemas, ela funciona melhor do que funcionava antes, a Polícia Federal funciona melhor do que funcionava antes, a Procuradoria da República funciona melhor do que funcionava antes, enfim, e isso nós temos que avançar e não retroceder. A gente sabe a quem interessa o retrocesso, principalmente no campo no campo econômico, né? Os interesses que existem no campo econômico, no campo do petróleo, enfim, nós vivemos um mundo totalmente em conflito e isso nós não podemos ser ingênuos de apoiar nenhum tipo de aventura que venha nos prejudicar. Tem aqui do meu lado o vice-presidente do Conselho Federal de Economia, que vai falar depois de mim, com muita honra, porque o Júlio Menagaia foi conselheiro aqui do Rio de Janeiro, hoje está morando em Brasília, enfim, e o nosso amigo também do Conselho do Espírito Santo, né? E a gente gostaria de ser breve. Eu nem ia falar isso, não, mas acho que os acontecimentos de ontem me fizeram sair um pouco da linha. Mas é para deixar bem registrado a nossa posição. Nós somos críticos da política econômica, agora nós não vamos de nenhuma maneira misturar esse tipo de atitude e situações que estão ocorrendo em vários setores da sociedade, quer dizer, tentando ter aquela saída fácil, né? Aquela saída que pelo caminho mais rápido. O caminho mais rápido geralmente leva ao sofrimento mais longo. Então, quer dizer, gostaria de agradecer a presença de vocês. Depois nós vamos ter um coquetel, que, dado o número de pessoas, vai ser um coquetel bem farto, né? Porque faltou a metade. Espero que todos aproveitem. Eu não quero me prolongar mais. Passar a palavra aqui então para o nosso amigo, do vice-presidente do COFECOM. Boa noite a todos.
Boa noite, Lutebar, nosso amigo aqui do Espírito Santo. Estou sentindo a falta de Minas e de São Paulo, né? Mas deve ser o trânsito do Rio, porque realmente esse trânsito aqui... Eu sou natural aqui do Rio de Janeiro, estou em Brasília já há 24 anos. Fiquei impressionado com como está esburacado o Rio de Janeiro. Rio Branco esburacada, 7 de setembro esburacada, a Rua do Carmo esburacada. Realmente o trânsito a gente sempre achava que o trânsito de São Paulo, né, que era caótico, mas Rio de Janeiro, nesse caso, está copiando São Paulo. Mas o Lutebar tocou, você também, breve também nessa fala agora, mas o Lutebar ele tocou num assunto muito importante, que é essa questão dessa conjuntura nossa da política, que vai ser objeto, inclusive, de debate amanhã, né, numa das mesas da política macroeconômica. O Conselho Federal de Economia, o João Manuel, que está aqui, é conselheiro federal, né, o Antônio Melk também, são os dois conselheiros do Rio de Janeiro, né, lá no Conselho Federal de Economia, e eles têm acompanhado, né, e têm participado de posicionamentos frequentes do Conselho Federal em relação à atual política econômica, né. Nós retomamos uma tradição antiga no Conselho Federal de formularmos, né, posicionamentos críticos em relação à política econômica, e quando tiver que ser de apoio, não tem nenhum problema, mas ultimamente tem sido muito crítico. Por conta de uma série de medidas, principalmente na questão da política monetária. Desde o início, desde o final já do ano passado, que nós viemos dizendo da impropriedade desses sucessivos aumentos da taxa de juros. Evidentemente que, né, estamos aqui numa plateia de, basicamente, economistas, né, exceto um ou outro convidado, e todos sabem os efeitos que tem a taxa de juros na atividade econômica. Ela inibe o investimento, por motivos óbvios, né? Ela torna muito caro o financiamento do investimento e também torna muito atrativo a aplicação financeira. O empresário, né, diante de ampliar seu parque produtivo ou correr para os produtos financeiros, com uma taxa de juro dessa ordem, 14,25, evidentemente, e a gente sabe qual é a opção dele, e isso tem sido um recurso frequente das grandes empresas, médias empresas, tem sido ir para o mercado financeiro. Grande parte, né, em alguns casos, a maior parte dos ganhos da rentabilidade, né, conseguida pelas grandes empresas vem, né, da aplicação no mercado financeiro. E também os efeitos que provoca no setor público. Né? De um lado, inibindo os investimentos, nós tivemos queda nos investimentos do PAC, queda no Minha Casa Minha Vida, né, redução dos recursos do FIES, todos os programas. Parece que só o Bolsa Família que foi preservado. Todos os programas, né, seja de infraestrutura, seja programas sociais do governo, sofreram corte. Né? E também os gastos do governo. Né? Uma das notas, a gente usou o termo, aliás, cunhado pelo Melk, né? Enxugando gelo, porque o que o Brasil, o objetivo que era gerar um superávit primário no início do ano de 66 bilhões de reais, evidentemente que ele não ia acontecer, e adiantávamos isso, né? Por dois motivos. Primeiro, que o aumento no gasto com juros da dívida pública tinha aumentado em 2014 em relação a 2013 em 63 bilhões de reais. Era quase que o mesmo valor do que o governo esperava obter de superávit primário. Né? Ou seja, zero superávit primário, mas vira um enorme déficit nominal. E, de outro lado, a gente já antevia a redução da receita, evidente. Né? Essa taxa de juros provoca uma retração da atividade econômica, a consequência imediata é a redução da receita, e aí você não consegue gerar superávit nenhum. Né? Então, era uma política completamente equivocada. O Conselho vinha alertando, né, desde o final, já no final do ano passado, já vinha dizendo da impropriedade desse ajuste fiscal, e está aí comprovado. E, na verdade, todo esse rigor, Lutebar, nessa história da política monetária, é por conta de uma falácia, que é a tal história da inflação. De tanto a grande mídia ficar batendo nessa tecla, né, inflação fora de controle, inflação fora de controle. Pô, se não todo, mas grande parte aqui sabe o que é exatamente uma inflação fora de controle. Se viveu aqui no período do final do governo Sarney, governo Collor, desde o governo Figueiredo, que veio realmente uma escalada inflacionária que explodiu, né?
Mas ainda no próprio último ano do governo Fernando Henrique, a inflação foi de 12,53%. E o máximo que a gente tinha chegado, né, nesse período recente tinha sido 6,5%. E o 6,5% virou fora de controle. E o governo incorporou isso e começou, né, a aplicar a política ortodoxa. Aumenta o juro, aumenta o juro, aumenta os juros. Para combater uma inflação que estava concentrada no primeiro semestre, particularmente no primeiro trimestre, vinda da questão do repasse cambial e principalmente, né, do fim do represamento dos preços administrados. Tanto é que vários economistas já demonstraram que se subtrair, né, a inflação de energia elétrica, combustíveis e o repasse cambial, a inflação no primeiro semestre seria de 5,2%. Isolar essas três variáveis. Tanto é verdade que, para o segundo semestre, né, se estima uma inflação de 9,2%, 9,1%, 9,2%. Mas a inflação anualizada do primeiro semestre foi de 12% anualizada. Então, significa que eles mesmo estão projetando, o mercado financeiro está projetando algo em torno de 5,5%, 5,7% no segundo semestre. E é evidente que vai ser isso, talvez seja até menos, né? Porque o outro grande componente, que era a inflação de serviços, está em queda. Está em queda por quê? Porque não tem renda. A renda está caindo, né? É o pior dos mundos, né? Cai a renda, o rendimento médio e cai o número o contingente ocupado. O João estava lá, a gente apresentou, né, um estudo mostrando que já no primeiro semestre o contingente formal pelo CAGED caiu em 350 mil e a estimativa é mais 700 mil no segundo semestre, que normalmente, em termos de emprego formal, tem um desempenho pior. Então a gente vai ter a perda de mais de 1 milhão de postos de trabalho no segundo semestre, com a queda da renda, evidente, né, com o mercado de trabalho desaquecido, o poder de barganha dos sindicatos cai. Né? O Diese mostrou, se em 2012, 92% das categorias, 92% das categorias tiveram aumento real, no primeiro trimestre desse ano, isso já tinha caído para 14%. 14% conseguiu aumento real. O nego está fazendo isso para conseguir a reposição da inflação. Né? Basta ver, eu estou vindo de Porto Alegre agora, Porto Alegre, os servidores estão em greve, porque o governo lá inventou a máxima, né, de parcelar o salário, quem ganha acima de 2.150 parcela o salário, e causou uma revolta enorme, porque no dia seguinte do anúncio, ele colocou o pessoal começou a receber, né, mensagem no celular dizendo que o Banrisul financiava, né, a diferença salarial. Ou seja, ao invés de receber o valor total, tu recebe metade. Mas tu pode pegar no Banrisul a outra metade, que ele te cobra os juros baratinho. Olha que coisa notável, né, que conseguiram lá. Então, isso é consequência, né? Quer dizer, ninguém alimenta a possibilidade de ter aumento real nessa conjuntura. Então, quer dizer, é uma situação muito difícil, né? Evidentemente que a gente está alinhado com tudo isso que o Luterbar falou, e não se admite retrocesso de forma alguma, por isso que temos criticado, inclusive, até algumas medidas do ajuste, né, que restringiu o acesso ao seguro-desemprego para economizar alguma coisa em torno de 8 bilhões de reais, que era a tentativa, sendo que a cada mês o governo está repassando algo em torno de 35 bilhões para pagamento de juros da dívida pública. Não tem menor sentido isso. Né? Não tem menor sentido, não tem menor graça também. Você torna a vida do coitado desempregado mais difícil para ficar passando dinheiro para o mercado financeiro. Né? Colocamos isso na nota, criticamos isso. Essa proposta também de acabar com o abono salarial, que é um absurdo. Abono salarial é um salário de desafogo para o camarada que ganha até 2 salários mínimos. Né? É o desafogo. O cara está no sufoco, então naquele momento ali, no aniversário dele, o cara ganha um salário, né, com R$780, e o governo está pensando em também terminar com o abono salarial. Ou seja, isso também é inadmissível. Né? Qualquer retrocesso nas conquistas, né, como também se falou da história do salário mínimo, mudar a fórmula do salário mínimo, não tem que mudar nada. Não tem que mudar nada, né, tem que continuar, porque ainda está muito baixo. Se comparar o salário mínimo oficial com o salário mínimo do Diese, ainda é muito baixo, e todos nós sabemos disso. Né? Na verdade, o que o governo precisa fazer é mudar a política monetária, é reduzir o gasto com o juro da dívida pública. Ele se excedeu nas concessões, né, que as concessões que fez para o meio empresarial, seja na desoneração, que agora está vendo a dificuldade que o Renan Calheiros não quer votar o fim da desoneração da folha de... E aí, né,
Aumentou o rombo da Previdência ou o rombo do Tesouro. Vai sobrar para alguém. Na história do financiamento subsidiado do BNDES, que também passou da conta, entra a questão das isenções de IPI, de toda a natureza, a própria retirada da CID. O governo foi abrindo mão de receita, né, para uma tentativa de manter a atividade ou dar uma aquecida na atividade, e aí, né, gerou ele mesmo, deu um tiro no pé, né, gerou uma situação extremamente difícil. Também colocaria nesse bolo de um retrocesso na política econômica a questão da cambial, que felizmente está melhorando, né? Tanto é que as exportações em 3 meses já reagiram, já começou a gerar um superávit, principalmente por conta da queda das importações, porque se tornaram caras, porque, né, o coeficiente de importação estava elevadíssimo, né? Então o governo conseguiu melhorar, mas não foi por uma política de governo, foi por causa da crise. Foi a crise política, né, que fez com que a estabilidade elevasse o dólar e aí beneficiasse o setor exportador e o setor industrial. Né? É positivo isso, mas não foi uma política deliberada. Porque, na verdade, durante muito tempo, o governo aplicou foi o chamado populismo cambial. Né? Que era aquela coisa de um dólar barato e tal, mas legal para todo o pessoal, para viajar para Miami, para Paris, sei lá para onde, mas lascava com a indústria. Ferrava com a indústria nacional, né? E ferrava com o emprego. Porque o emprego industrial vem caindo há 3 anos, desde 2013, que o governo emprego industrial vem caindo, né? Agora começou a cair também serviço e tal. Então é isso, né? A gente vê com forma muito crítica, né, essas medidas do governo. O ajuste está na linha errada, está completamente na linha errada, né? Os economistas têm sim, juntamente com outras organizações da sociedade, como as centrais sindicais, né, tem que se posicionar contra esse ajuste, mas não, né, tem essa sensibilidade de não misturar as coisas. Uma coisa é não exigir que essa política seja modificada, né? Ir para a rua mesmo, exigir e cobrar. Mas outra coisa é não fazer coro, né, com segmentos da direita que, né, aproveitam essa... Porque, na verdade, a insatisfação da população está muito mais associada a política econômica. Eu não tenho a menor dúvida disso. Não tenho a menor dúvida. A população não tem saudade do tempo do neoliberalismo de jeito nenhum. Ela não tem saudade disso. Agora, ela realmente não esperava, né, que essa política de concessões, né, e até de avançando na retirada de direitos avançasse tanto, né, em tão pouco tempo. Daí a decepção da população, né? Mas isso não significa interromper mandato ou coisa do gênero. Significa mudar os rumos, né, da atual política. Então, né, eu paro por aqui, a gente vai ouvir o Reinaldo, e amanhã, o dia de amanhã, é um dia, né, de muito debate, muita discussão, né, e desejo aqui, né, em nome do Conselho de Economia, de todos os conselheiros, sucesso a esse encontro de economistas da região Sudeste. Obrigado. Obrigado, Júlio. Eduardo. Do Estado do Rio de Janeiro, ao Júlio, e eu cumprimentando aí o conselheiro do Federal. Conselho do Estado do Espírito Santo, nós sentimos muito honrados de estar aqui presente, representando o Estado. Nós entendemos que essa necessidade de aproximação dos economistas, independentemente das linhas ideológicas, é algo que deve ocorrer, até porque nós falamos aqui de alguns problemas da economia do país, mas nós também temos que lembrar que a profissão de economia também passa por um momento muito difícil. Nós que estamos aí há praticamente uma semana em comemoração ao Dia do Economista, que vai ser na próxima quinta-feira, fica a nossa preocupação em relação à queda no número de profissionais que nós temos observado em todo o país e também da quantidade de cursos de economia. Então, a nossa mensagem aqui é no sentido de reforçar a importância da aproximação dos profissionais, independentemente, né, das linhas de pensamento, e é por esse motivo que o Estado do Espírito Santo aqui hoje está sendo representado, os economistas do Espírito Santo, justamente para poder mostrar essa nossa necessidade de fortalecer e defender os projetos de interesse da profissão de economia. Nós temos o projeto de renovação da legislação do economista, que está em trâmite do Senado.
Nós entendemos que é um projeto extremamente estratégico para a profissão dos economistas, em especial quando se relaciona à participação dos economistas nos orçamentos públicos dos estados, do município. A gente entende que a aprovação dessa lei vai criar mais oportunidades, porque se os contadores assinam, né, balanço de empresas, os advogados têm as petições que assinam, é importante que os economistas também tenham, né, um documento para assinar. Então, a nossa mensagem aqui é no sentido da valorização da profissão de economia. E eu gostaria de desejar a todos, já para encortar, né, porque estamos aqui esperando a fala do professor Reinaldo, e desejar a todos um bom encontro. Obrigado. Agradecemos as palavras dos membros da mesa de abertura. Pedimos que ocupem seus lugares na primeira fileira para darmos prosseguimento ao evento. Convidamos para participar como moderador da palestra de abertura o vice-presidente do Corecon RJ e coordenador do Sindicato dos Economistas do Rio de Janeiro, o senhor Sidney Pascouto da Rocha. Convidamos para ministrar a palestra O Brasil e a Geopolítica Mundial, professor titular de Economia Internacional do Instituto de Economia da UFRJ. Professor visitante da Universidade de Paris 13, economista das Nações Unidas, UNCTAD Genebra 83 a 87, autor de mais de 300 de trabalhos publicados em 21 países. Seus trabalhos receberam os seguintes prêmios: Prêmio Fundação Universitária José Bonifácio em 1991, Prêmio Jabuti em 2001, Troféu Cultura Econômica em 2004, Troféu Cultura Econômica em 2005, Personalidade Econômica do Ano de 2004 pelo Conselho Federal de Economia e Prêmio Brasil de Economia em 2013, o professor doutor Reinaldo Gonçalves.